agora começar a gravar essa aula maravilhosa, que é a mais esperada da semana, eu tenho certeza. E vamos nos deliciar. Semana passada a gente estava em nomenclatura, porque a gente já está em nomenclatura tem mais ou menos umas 3 gerações. E a gente tinha visto algumas regrinhas para a identificação da cadeia principal, certo? Nós tínhamos visto alguns exemplos em que era muito importante encaixar o grupo funcional e as insaturações na cadeia principal, sempre que possível, e casos de cadeias cíclicas, certo? Olha lá. É uma vergonha da profissão. E nós tínhamos terminado nesse slide, de acordo com a gravação. Então, achando naqueles casos em que a cadeia principal tem mais de uma possibilidade de direção, né, de contagem, e todas essas direções coincidem no número de carbonos. Então, como que a gente vai diferenciar? Olhando o maior número de insaturações, que era o preferencial. Se lembram? Tá? E aí é aqui que a gente recomeça toda a parte do desenvolvimento. Olha, não é sofrimento, é desenvolvimento. Depois que a gente aprende a encontrar a cadeia principal, a gente tem que aprender a numerar. E a gente já foi vendo essa questão da numeração junto com o tópico anterior. Então aqui a gente só reforça, porque é importante reforçar o conhecimento para ele se fixar na memória. A gente não aprende só com o trauma, a gente aprende também com a repetição. O trauma eu aplico fazendo vocês ouvirem a minha voz. E a repetição desencadeia um trauma. Então, olha aí que reforço positivo. Depois que a gente acha a cadeia principal, a gente vai numerando ela seguindo aquelas regrinhas de prioridade que a gente já tinha visto. Então, a gente tem que achar a numeração e encaixar os carbonos na numeração tal qual que eles representem os grupos funcionais, insaturações, ramificações nos menores carbonos possível, ok? Então, aqui nós temos um caso de cadeia principal. Qual vai ser a cadeia principal? Aquela que tem todas as funções orgânicas, insaturações, ciclos, maior número de carbonos ou maior número de ramificações. Essas são as regrinhas de prioridade. Então, essa não tem função, nem saturação, nem ciclo. A gente vai achar a cadeia principal pelo maior número de carbonos. A gente tem uma opção com 3, uma com 1, 2, 3, 4, 5 e outra com 5. Qual é a preferencial? Se vocês olharem, a gente tem 2 com 5 carbonos. Começo contando aqui, todas retinhas ou de baixo para cima aqui. Nesse caso, se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que tanto faz. Porque se começar de baixo para cima aqui ou daqui, é idêntico. É a mesma coisa. E mais para frente a gente vai perceber que as ligações simples, elas giram. Então, conforme a gente for rodando essa ligação, o carbono vai estar para cima, uma hora ele vai estar para baixo, no final dá no mesmo, ok? Então, são 5 carbonos na cadeia principal, ou fazendo assim, 5 também. Qual vai ser o carbono 1? De preferência, mais perto da função, não tem função. Então, próxima regrinha, o mais perto da insaturação. Não tem insaturação também. Lembra, insaturação são ligações duplas, triplas. Então vamos para a próxima regra, o mais próximo do ciclo. Não tem ciclo. Aí do maior número de carbonos a gente ignora, né? A gente abstrai essa parte porque ele é para identificar a cadeia principal, não necessariamente numerar. E aí a última regra na prioridade seria mais perto das insaturações.
ok? Das insaturações, não, das ramificações. Se a gente começar numerando da esquerda para a direita, esse vai ser 1, 2, 3, 4. A primeira ramificação estaria presente no carbono 4. Se a gente faz da direita para a esquerda, 1, 2. A primeira ramificação no carbono 2. Então, por que o ideal qual era? A gente achar a ligação, a ramificação no carbono de menor número. A gente tem a opção dele estar no carbono 4 ou no carbono 2. Obviamente, a gente vai escolher o carbono 2, o de menor número. A gente vai numerar essa molécula da direita para a esquerda nesse caso. Qual parte da ligação você não entendeu? Exponha suas dores, vai. Do 1, você ainda está sendo muito abrangente, tá? Muito abrangente o que é do 1. Da ligação, então, por que esse tá ligado aqui no 2? Entendeu da ligação? Bem. Especifica, o professor tá cansado, o professor tá com sono. É difícil a gente acompanhar. O que você não entendeu da posição, da ramificação, etc. Ou seria da ligação simples, dupla, tripla? Ok. Pelo menos foi sincera. A questão da ligação dupla ou tripla faz parte daquelas regras de prioridade. Na aula passada, nós vimos que existem algumas regras de prioridade de grupos que devem estar contidos, preferencialmente na cadeia principal. Então, são 5 prioridades. A parte mais importante de estar na cadeia principal é tentar encaixar o grupo funcional. São aqueles grupos diferentes, geralmente uma hidroxila, uma carboxila, uma carbonila, que a gente vai vendo para frente quais são esses grupos. Depois que a gente encaixou todos os grupos funcionais, ou se não tiver grupo funcional, a gente vai para a próxima regra de prioridade, que são as insaturações. Então, todas ou o máximo de insaturações possível deve ser encaixado na cadeia principal. Então, todas as ligações duplas e triplas que possível a gente encaixa na cadeia principal, ok? Nesse caso, ela não tem nem grupo funcional e nem insaturação, então não tem como a gente encaixar elas na cadeia principal, nem fazer a contagem baseado nelas. Próxima regra é a presença de ciclos. Então, os ciclos preferencialmente devem estar dentro da cadeia principal, ou serem contados o mais perto do carbono 1. Aqui também não dá para a gente fazer isso. Próxima regra, encaixar o maior número de carbonos na cadeia principal. Isso é para a gente encontrar a cadeia principal. Então aqui a gente encaixou. Por que a gente encaixou, então, 1, 2, 3, 4, 5? E a gente tinha a possibilidade de fazer 1, 2, 3. Porque o maior número de carbonos possível é o preferencial. Ok? Então, põe 5 lá. E a última regra é o maior número de ramificações possível, se tiver casos de mais de uma possibilidade. Então, como a gente tinha discutido na última aula que a Nicole quis abandonar a gente para ir dormir, a gente tinha, nesse caso, 6 carbonos, independente do lado que a gente contava. Como que a gente decidia se a cadeia principal ia para a direita ou para a esquerda? Vendo as ramificações. Nessa possibilidade de cima indo para a direita, a gente vê que a gente tinha 2 ramificações. Na de baixo, a gente via que tinha uma ramificação só.
E o preferencial é o maior número de ramificações. Então, a última regra de prioridade é satisfeita. Ok? Então, nós temos algumas regras para serem obedecidas numa ordem de prioridade. É mais importante a gente respeitar algumas do que outras. E o ideal é respeitar o maior número possível. Ok. Então, a gente achou que essa é a cadeia principal. Agora, na hora de numerar a posição das ramificações. As ramificações devem estar nos carbonos de menor número possível. Então, se dá para a gente nomear da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o que a gente vai fazer? Encontrar aquele sentido que a gente numere e que encaixe o carbono, a ramificação no carbono de menor número. Então, se a gente começa numerando da esquerda para a direita, o carbono da ramificação estará encaixado no carbono 4 da cadeia principal. Mas se a gente faz da direita para a esquerda, tem a possibilidade de encaixar no 2. E o 2 seria o preferencial. Agora você entendeu, amada Nicolinha? Ou tem alguma parte obscura ainda? Tá. Espero que tenha sido sincero e você não esteja dormindo e só levantou porque ouviu o seu nome. É muita regra para decorar, é uma sequência muito específica, por isso que tem musiquinhas, né? Titio aqui fez musiquinha para vocês cantarem e colocar de despertador. É bem gostoso ouvir minha voz. Primeira coisa que você faz no dia é ouvir minha voz. Já acabou o dia, né? Você sabe que nada pior é possível de ver. Aqui, essa outra molécula. Temos várias opções de contagem. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certamente não vão ser a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Será? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora? E agora? A gente já viu que tem várias formas de contagem para dar 6. Se a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá no mesmo, tá? Por quê? Se a gente põe o 1 nesse, ele vai estar ligado direto no 2. E o 2 vai girando por ter ligação simples. Então, uma hora ele vai estar aqui, outra hora ele vai estar aqui. Então, esse sendo o 1 ou esse sendo 1, tanto faz. Só que o que acontece? Se esse da extrema direita for o 1, esse outro vai ser um radical, uma ramificação, e vice-versa. Se a gente ver na outra extremidade, é idêntico, ó. Tem um CH3 para cá e um CH3 para cá, que a gente pode trocar de posição. Então, tanto faz esse ser o 6 ou esse ser o 6. E na questão de numerar, para onde eu começo a numerar? Então, a gente tem que achar a numeração em que as ramificações fiquem no carbono de menor número. 1, 2. 1, 2. Então, a gente já viu que começando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a primeira ramificação estará sempre no carbono 2. E agora? Por onde a gente começa? Se a primeira ramificação é coincidente, você leva em conta as outras ramificações também. Então, se você numera da esquerda para a direita, você vai perceber que você tem as ramificações no carbono. Da esquerda para a direita seria 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, 2, 4 e 5. E se você numera da direita para a esquerda, você vai perceber que vocês têm as ramificações no carbono 2, 3 e 5. Então, 2, 4 e 5, ou 2, 3 e 5, qual é o preferencial? Aquele que as ramificações estão no menor número possível. Então, 2, 3 e 5 é melhor do que 2, 4 e 5. Ok? Então, nesse caso, a gente numera da direita para a esquerda, tentando colocar todo mundo lá. E qual que vai ser o nome dessa molécula aqui, por exemplo?
Então, para achar o nome, a gente vai achar a cadeia principal. Tá? A cadeia principal é um hexano. Tá? Bem simples. E aonde estão as ramificações? No 2, no 3 e no 5. As ramificações são de um carbono, então met. E o fim do nome de cada ramificação é il. Então nós temos metil, metil e metil. Vocês vão ouvir falar muito agora para frente de metil. Então nós temos um metil no 2, no 3 e no 5. Dessa forma nós temos um 2,3,5 trimetil, porque tem 3 metil, embora seja um em cada, hexano. Tá? Esse é o nome dessa molécula. Aqui, para achar a cadeia principal, seguindo as regras de prioridade, tem que dar um jeito de encaixar a insaturação no meio. Depois que você encaixou a insaturação no meio, então, ó, função insaturação. Ciclos. Depois, maior número de carbonos e maior número de ramificações. Já encaixamos a insaturação, não tem ciclo. Aí a gente vai para o maior número de carbonos. É melhor fazer 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até 6, é claro. Então, essa é a cadeia principal. Na hora de numerar, direita para esquerda ou esquerda para direita? Aí, o carbono de menor número tem que estar mais perto. Primeiro, função, não tem. Segundo, insaturação. Então, a insaturação está mais perto da esquerda, o carbono número 1 vai estar mais perto da esquerda também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a insaturação está no carbono 2. Ela está só no 2? Não, ela está entre o 2 e o 3. Mas quando eu vou dar nome aos bois, eu ponho ela no carbono de menor número. Então, eu falo que ela está no 2. E eu já subentendo que é entre o 2 e o 3. Ok? E aí vai ter uma ramificação no 4 e no 5. Ah, mas você não falou agora há pouco que as ramificações têm que estar no carbono de menor número? Daria para fazer no 2 e no 3. Sim, mas elas são no carbono de menor número, só que não é uma regra prioritária. A regra prioritária é que a insaturação esteja no carbono de menor número. Depois a gente se preocupa na insaturação estar no carbono de menor número. Ok? Nome dessa molécula para a gente dar uma treinada. É um 4,4,5 trimetil, ou seja, 4,4. Tem um metil no 4, outro metil no 4 também, e o último está no 5. 4,4,5 trimetil X2-eno. Ok? Essa molécula de baixo. Então, a função tem que estar lá. Ou o carbono ligado diretamente à função. A função vai ser o OH ligado diretamente no carbono. Então, esse é o carbono que tem que estar na cadeia principal, porque ele faz parte da composição do grupo funcional, que é um álcool. E ele tem que estar de qualquer jeito. Depois a gente segue as demais regras, e são 5 carbonos. Se a gente vier para cá, dá 5 também do mesmo jeito. Ligação que roda, ó, são idênticos. Então, tanto faz vir 5 para cá ou vir 5 para cá. Qual vai ser o carbono 1? O mais perto do grupo funcional, depois da insaturação, depois do ciclo, depois das ramificações. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ou 4, 5. Tanto faz nesse caso. Essa molécula vai ser um 4-metil pentanol. Ok? A gente vai revendo. Ficou razoavelmente claro por enquanto? Tá indo mais ou menos? Ou tem alguma parte que vocês ainda estão muito perdidos? Mais ou menos. Então tá bom. Se foram mais ou menos, tipo, tô tentando ver o que tá acontecendo, ok. Mas se foram mais ou menos, tipo, por que isso? Aí vocês podem fazer as perguntas.
Então, se for possível elaborar uma pergunta, podem fazer. Tá só passeando, né? Tá só dando uma olhadinha, não necessariamente vai comprar nada. Tá. O último passo que a gente faz essa aula é continuação e resumo da última, e aí a gente põe regras novas, um caos completo. O problema dessa aula é que é muita coisa para decorar. Então tem que treinar nos exercícios. Tá vendo? Se abandonou a gente no começo da aula, depois de 10 minutos, eu estou muito cansada. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu também tô cansado. Eu também tô cansado aqui, tá? Me processa. O último passo, então, depois que você aprendeu a encontrar a cadeia principal e numerar a cadeia principal, é fazer o que eu tinha acabado de começar a fazer. Construir o nome dessa molécula, mostrando a posição de cada um dos substituintes de acordo com o número de carbono. Por que de acordo com o número de carbono? Se eu te falar que eu tenho um trimetilhexano, você vai saber aonde estão os metil? Você vai conseguir montar ele com um metil no 2, um no 3 e um no 5? Não. Às vezes, se eu falo que eu tenho um trimetilhexano, você põe 2, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 5, ou 2, 3, 4, 2, 3, 5. Outra possibilidade, 3, 3, na verdade é 2, 3, 3, ou 3, 3, 4, ou 3, enfim. Deu para ver que tem um monte de possibilidade, tá? Então é importante a gente indicar qual é o carbono que esse grupo está ligado. Então a gente numera. Vocês lembram, né, que é diferente falar carbono 1, 2, 3, 4 de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Lembram da diferença? Vai, alguém tenta explicar qual que é a diferença entre carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Não lembra, tá. Então, bora lá. Antes de falar que não lembra do que fingir de morto. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um número que indica a posição deles. Então, se eu tenho um carbono 3, quer dizer que, de acordo com as regras de prioridade, ele é o terceiro carbono que aparece a partir da extremidade. Certo? Então, independente de qual extremidade, extremidade esquerda, direita ou superior, inferior. Ele é um guia de posição. Então, esse é o 1, em seguida vem o 2. Quando eu falo que eu tenho carbono 2, eu já subentendo que ele está ligado diretamente no 1. Se eu falo que eu tenho um carbono 6, você já subentende que você teria outros 5 carbonos nessa molécula ligados em sequência, pelo menos. Então, se eu falo que eu tenho um carbono 6, você já entende que eu tenho no mínimo 6 carbonos nessa molécula por causa da cadeia principal. E pode ter outros nas ramificações. E sim, é pelo grau de prioridade. Então, essa numeração, ela é o indicativo do grau de prioridade. Ela mostra os carbonos da cadeia principal e mostra qual é a prioridade deles um sobre o outro. Então, é como se fosse um nome do carbono, tá? Só que um nome na forma de número. Não dá pra gente colocar, tipo, se é nome, então por que que não põe carbono Clayton, Ariosvaldo, Gilberto, que é mais difícil de decorar. Se você tem 30 carbonos na sequência, se você decorar o nome de todos, é muito mais difícil que você decorar o número de 1 a 30. Né? Porque o número de 1 a 30 a gente já tem decorado desde criança. Então, carbono Gilberto. E aí você saberia porque é o nome do seu pai, mas e a gente que não tem um Gilberto de parente? Saberia que é o terceiro carbono na sequência?
Não necessariamente. Então, por isso que vai 1, 2, 3. Primário, secundário, terciário ou quaternário significa a classificação daquele carbono de acordo com a vizinhança dele. Ah, eu sou vizinho do Gilberto? Não, não é isso. É quantos carbonos você tem de vizinho. Então, os carbonos que só se ligam em um outro carbono são primários. Ó, esse e esse são primários. Então, se eu te falar para encontrar um carbono primário, você vai saber que ele é sempre um carbono de ponta. Então, ó, tá vendo? Ele está numa ponta ou numa ramificação. É a única forma dele ser primário. Se eu te falar que eu tenho um carbono secundário, ele é um carbono que faz ligação com outros dois carbonos vizinhos, que seria o caso desse daqui e só desse. Esse daqui, porque ele se liga com um carbono da esquerda e um da direita. Então, se eu te falar, encontra o carbono 323 dessa estrutura. É difícil de se achar. Então, ache os carbono, o primeiro carbono secundário que está aí da direita para a esquerda, sei lá. Aí talvez fica mais fácil de achar. Ou não. Mas é uma forma de classificação e isso muda grau de reatividade, etc. Carbonos terciários são aqueles que se ligam com 3 carbonos vizinhos. Então, esse daqui e esse daqui são sempre aqueles que estão na cadeia principal e começam uma ramificação. Então, não tem como a gente ter uma ramificação da cadeia principal sem ter um carbono terciário. Concordam? Ó, essa é a cadeia principal. Para eu ter uma ramificação, eu tenho que encaixar algo na cadeia principal, como esse metil aqui. A partir do momento que eu tenho um secundário, porque ele está no meio da cadeia, e encaixo outro carbono, ele vira um terciário. Então, os terciários e quaternários são sempre pontos de inserção de ramificações. E um carbono quaternário é aquele que só faz ligação com outros carbonos. Ok? Então, em diante é classificação de posição, a posição do pai da vitória na cadeia, e primário, secundário, terciário e quaternário é a classificação de acordo com a vizinhança. Dessa forma, depois que a gente faz tudo isso, né, apenas identificar a cadeia principal, numerar, pode ser um grau de parentesco, sei lá. Vai, Nicole, continua a aula aí para mim, vai. Por favor, abre o microfone e você continua hoje até o final. Estou muito cansado. E pelo menos assim a gente garante que você fica. Eu não. Tá achando que tem direito de escolha. Então, como que a gente vai dar o nome? A gente já achou a cadeia principal, a gente já numerou todos seguindo a regra de prioridade. Depois, a gente segue as regrinhas de colocar o nome. Sim, tem mais regras. Os nomes a gente vai separar por hífen. Ok? Então, aqui a gente tem a gente tinha um pentano na cadeia principal. Só que agora a gente tem uma ramificação, que é um metil no carbono 3. Então, a gente põe o nome do radical primeiro e a gente encerra com o nome da cadeia principal. Dessa forma, a gente identificou que a cadeia principal é um pentano e a ramificação é um 3-metil. Então, a gente chama ele de 3-metilpentano. Esse daqui tem um metil no carbono 2 e um no 3. Então, ele é um 2,3 dimetil, cadeia principal, butano. Esse daqui, temos duas ramificações no carbono 2 e uma no 4. Ele é um 2,2,4, 1, 2, 3, trimetil pentano. Então, 2,2,4, o número sendo separado por vírgula, é lógico, porque se você colocar 2, 2 e 4 sem vírgula, eu jamais saberei se é um 2, 2, 4, 22, 4, 2, 24 ou 224. Então, a gente tem que separar o número dos carbonos por vírgula.
ok? E aí a gente indica que são 3-metil, trimetil, então é trimetil, só que é um metil em cada um dos carbonos que está sendo indicado aqui. E aí encerra com pentano. Quando a gente tem ramificações diferentes encaixadas na mesma cadeia principal, como um metil e um etil, ou um metil e um propil, metil, butil, como que a gente faz? Na hora de numerar, então, na regra de numeração, o número menor estará no carbono mais próximo da ramificação mais extrema, ok? Então a gente conta quem está mais próximo da extremidade. Só que na hora da gente escrever o nome, a gente põe as ramificações na ordem alfabética. Então, de acordo com as regras de prioridade, aonde a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5? A gente vai começar da direita para a esquerda. Por quê? A gente mantém a primeira ramificação no carbono 2 e a segunda no 3. Se a gente fizesse pelo lado oposto, seria uma no 3 e a outra no 4. 2 e 3 é melhor do que 3 e 4, certo? Então essa seria a regra de prioridade para a gente numerar. E na hora de dar o nome, quem aparece primeiro é a ordem alfabética. Então o etil aparece primeiro que o metil. Entenderam? Então, apesar dele estar no carbono 3, pela ordem alfabética, ele aparece primeiro. Então, aqui a gente tem um 3-etil, 2-metil, pentano. Se eu tenho um butil, o butil vai ser o primeiro a aparecer na sequência me, não necessariamente no carbono de menor número. Pode coincidir? Pode. Pode não coincidir? Pode não coincidir também. A vida não é fácil. Às vezes não coincide as coisas. Mas, na hora da gente escrever o nome, ordem alfabética. Quando a gente tem, tipo assim, dimetil, trimetil, tetrametil, esses prefixos de número, de quantidade de metil, não fazem parte da regra da ordem alfabética. Então, a ordem alfabética é se ele é metil, etil, propil. Se ele é metil, dimetil, trimetil, tanto faz. Ele vai ter que aparecer na hora que o M aparece, do grupo dos metil. Certo? Tá? Então, se eu tenho um tetraetil dimetil. Ai, mas é tetra, então começa com T e o dimetil começa com D. Nananina, não. A gente vai pelo etil e metil. Pode ser tetra, poli, zilionésimo. A gente vai por E de etil ou M de metil. E aqui, ó, vamos ver. Observe que o termo dimetil teve que ser separado por hífen do nome hexano, porque a letra H não tem som quando o nome é pronunciado. Dessa forma, quando a gente escreve hexano, a gente pode escrever ou dimetil hífen hexano ou dimetil hexano sem hífen, mas sem H também. Tanto faz, é só regrinha, tipo, aleatória. Não impacta tanto na vida. Alguns casos a gente não precisa colocar o número do carbono em que a ramificação está. Por quê? Vamos pensar nesse metilbutano. Ele é butano, então tem 4 carbonos. Metil, então, ele tem um carbono só de ramificação. Presta atenção. Se eu pego essa ramificação e ponho no carbono 1, vocês concordam que ela não vai mais ser uma ramificação? Ela vai ser uma cadeia principal de 5 carbonos? Tá? Então, essa ramificação nunca pode estar no carbono 1. Se eu ponho no 2, ela vai ser um 2. Tá?
E se eu pego essa ramificação e ponho no carbono 3? O que vai acontecer? Ela não estará no 3 de verdade. Por quê? Os carbonos são numerados de acordo com as regras de prioridade. E pelas regras de prioridade, o carbono da ramificação tem que ficar no carbono de menor número. Então, se eu coloco essa ramificação nesse que é 3, ele não vai mais ser 3. Ele vai passar a ser o 2, só que da direita para a esquerda. Entenderam? Então, eles são idênticos. Se eu colocar aqui ou aqui, vai transformar o carbono da cadeia principal no 2, porque das extremidades até ele é a única possibilidade. E se eu colocar a ramificação direto no 4? Ela vai ser uma cadeia principal. Então, a única posição possível para eu colocar essa ramificação é no 2. Entenderam? Então, a gente pode falar só metilbutano. A gente não precisa falar especificamente 2-metilbutano. Tá errado eu falar 2-metilbutano? Não, eu prefiro falar assim, que nem sempre eu vejo que dá para movimentar e manter o nome. Então, só para vocês saberem que não estaria errado. Que mais? Então, aqui ele está mostrando 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, aqui ele está mostrando a posição que tem que estar da numeração. A gente nunca pula os carbonos da ramificação, tá? Então, a gente não pode fazer 1, 2, 3, 4. Isso a gente já discutiu em outras aulas. A gente nunca pula carbono na hora de fazer a contagem da cadeia principal. A gente tem que respeitar tudo. E as ramificações? Quando as ramificações aparecem, né, igual elas já apareceram várias vezes aqui, o que acontece? Como que a gente dá o nome para ela? A gente vai chamá-la de ramificação de 1 carbono? Ramificação de 2 carbonos? Não. A gente conta o número de carbonos que essas ramificações têm, põe a regrinha lá de met, et, prop, but, pent, e a gente termina o nome dela com il. Il significa que ela é uma ramificação. Então, se eu tenho um carbono só ligado, seria um met. Só que ela é uma ramificação, então il. Se eu tenho 2 carbonos, met-et, é um et. Isso aqui é uma ramificação, então é um etil. Se eu tenho 3, prop, propil. 4, butil. 5, pentil. E assim em diante. Então, toda vez que aparecer um il, você vai saber que ele faz parte de uma ramificação. Ele está sendo encaixado em algum lugar. Então, metil, etil, butil, assim em diante. Ok? A partir de 3 carbonos, o que acontece? Tem formas diferentes dessas ramificações se arranjarem. Então, vocês concordam que aqui eu tenho uma ramificação de 3 carbonos e aqui também. No caso, as duas seriam propil, porque ambas têm 3 carbonos, a gente tem que dar um jeito de diferenciar elas. Então, quando a gente tem essas situações, que pode ter mais de uma hipótese, quando a ramificação é uma cadeia linear, igual essa, ó, tudo ligado na sequencinha, a gente chama de N-propil, ou só propil. Quando ela tem formas diferentes, a gente dá nomes um pouquinho diferentes. Então, essa vai chamar isopropil. Por que isopropil? Iso vem do latim e significa igual. Então, seria um propil igual. Por quê? Porque se você olhar para esse carbono, as extremidades deles são idênticas. Tem um CH3 para um lado e um CH3 para o outro. Ele vai ter tipo um formato de Y. Olha aqui, como que um isopropil tem o formato. Ok? Então, esse lado é idêntico ao outro, por isso que ele se chama iso.
Ok? Então, se eu tivesse 3 carbonos em sequência, então 1, 2, 3, assim, seria N-propil, o nome da ramificação. Mas como ela tem um formato diferente do usual, ela é um isopropil. Quando a gente tem o butil, a gente tem várias formas também. Então, a gente tem o N-butil, que é aquela cadeia retinha, tá? Então, quando fala N, significa que é reta. A gente pode ter o sec-butil. Então, no primeiro carbono da ramificação, ele é ramificado também, ok? Então, no primeiro carbono da ramificação, se liga um metil. Deu para entender? Então, essa seria uma posição de sec-butil, forma tipo um L. Se a gente tem essa divisão aqui na extremidade, vai chamar isobutil. Porque, de novo, teria só um carbono a mais de comprimento aqui, mas teria um formato lá no final de Y. Lado esquerdo e direito idênticos, então iso. E a gente pode ter um terc-butil. O terc-butil é num carbono quaternário que está aqui. Então ele se liga com outros 3, assim, meio ramificados. Ele tem tipo um formato de W. Ok? Esses são os mais comuns de aparecer. Então é bom tentar decorar propil ou N-propil, isopropil, N-butil, isobutil, terc-butil. Esses são os mais comuns. Sec-butil é bem difícil de ver. Por que ele chamaria sec-butil? Porque antes da gente encaixar essa ramificação, ele é um carbono secundário, tá vendo? Se liga com 1, 2. E esse é um terciário. Só que vocês concordam comigo que não é muito legal ver isso? Porque a partir do momento que eu encaixo um sec-butil na cadeia, ele já não é mais secundário, ele passa a ser terciário, porque conta também a vizinhança dele daqui. E o terc não é mais terciário, depois que eu encaixo ele se torna um quaternário. Esse dimetilbenzeno é de cadeia aromática? Sim, ele é uma cadeia aromática, ele é um benzeno mesmo. Então, sempre que termina com benzeno, é cadeia aromática. A gente pode ver pelo... esse formato vocês vão acabar decorando. É um hexágono com um círculo no meio. Ou ele vai colocar 3 duplas alternadas. Então, isso representa um sistema que a gente chama de sistema aromático fechado, etc. Então, quando a gente vai colocando os nomes, na hora da gente colocar na sequência da ordem alfabética também, a gente coloca na sequência tipo butil, etil, propil, alfabética. Se eu tenho um terc-butil, um isobutil, um sec-butil, não importa, tá? Esse prefixo dele tanto faz. O que importa é o B do butil, na hora de eu colocar a ordem alfabética. Ok? Então, aqui, só para a gente ver. Eu tenho um isopropil. Então, 1, 2, 3 carbonos. E ele termina em formato de Y. Então, é isopropil. E aqui é um metil. Aqui é um metil. Aqui é um etil. E aqui, 1, 2, 3, 4. Temos 4 carbonos. Então, a gente sabe que é algum tipo de butil. Qual dos butil que é? É o que parece Y? Não. Então, ele não é o iso. É o que parece um W? Não. Então, ele não é um terc. É um de cadeia reta? Não. Então, ele não é um N-butil. E o que sobra é o sec-butil. Essa é a minha lógica para encontrar o sec-butil. Ok? Então, essas são as mais comuns. Tem centenas de outros tipos de ramificação, tá? Então, por exemplo, do pentano, você vai ter o pentil, aí você tem esse tal de neopentil, que é tipo um formato de X, tá?
Vai tendo, mas já não é tão comum aparecer essa. O vinil aparece. Vinil é um nome popular. O nome correto seria etenil, tá? Mas a gente costuma chamar de vinil. Às vezes, a gente tem uma cadeia principal com todos os grupos funcionais e nela estão encaixados anéis aromáticos. E esses anéis aromáticos podem sim fazer função de ramificação. E aí eles têm que ter nome de ramificação também. Então, se eu tenho um benzeno diretamente ligado na cadeia, ele é um fenil. Se eu tenho um benzeno separado da cadeia por um carbono, ele é um benzil. Então, esse tracinho aqui era para ter uma setinha tracejada aqui. Esse daqui seria quando ele se liga diretamente na cadeia principal. Então, esse carbono aqui já é o da cadeia principal. Por exemplo, aqui. Então, nós temos essa cadeia principal. Em vez daqui ser um metil, desse carbono aqui já sai um anel aromático. Então, ele seria um fenil. E o benzil, como ele seria? Ele teria um carbono primeiro, e aí aqui que estaria o benzeno encaixado. Isso costuma cair em vestibular, tá? Eles te falam da estrutura de fenil ou benzil, porque isso é algo que a gente erra muito. Às vezes a gente pensa que benzil é só encaixar um benzeno, mas não. O benzil, além do benzeno, a gente tem que encaixar um carbono de separação. Eu vou dar mais essa para a gente conseguir cantar a musiquinha, que a musiquinha é a parte mais legal da aula e sofrida também, porque ter que me ouvir cantando não é aquela melhor coisa da vida. Temos um outro tipo de nomenclatura que se chama radiofuncional, né? Vai ter que manter a bateria até eu cantar. A radiofuncional, ela não está errada, mas ela não é a que a gente mais usa hoje em dia. Ela é baseada no quê? Você colocar o nome da função antes do nome dos substituintes. Então, lembra que eu ensinei para vocês que álcool termina o ol. Então, a gente chama de metanol, etanol, propanol. Essa nomenclatura radiofuncional seria chamar de álcool metílico em vez de falar metanol. Então, etanol, pelo ol, eu já sei que é um álcool. Não tem a necessidade de eu usar essa nomenclatura antiga falando álcool metílico, álcool etílico. Então, ela não é uma nomenclatura incorreta, mas não é a mais recomendada para a gente usar. Então, cloreto de metila. Não, você pode chamar de clorometano, que é a regrinha para os haletos orgânicos, que a gente vai ver para frente. Em vez de eu chamar de éter dimetílico, porque ó, tem um metil para um lado e um metil para o outro do oxigênio, eu chamo de metoximetano. Em vez de eu chamar de éter dietílico, etoxietano. Não se desesperem, porque para aqui 10%, não se desesperem, porque quando a gente for ver cada uma das funções, a gente vai vendo como dar o nome para elas, tá? Porque se eu falasse como dar o nome para todas as funções agora, vocês iam fazer, tipo, entra num ouvido, sai no outro. Então, em vez de chamar de cetona não sei o quê, a gente chama de nananã, ona. Então, se tem ona no final, significa que é uma cetona. Não precisa eu explicar antes que é uma cetona. E agora vamos para a musiquinha. Musiquinha para terminar a nossa aula. Essa musiquinha eu que fiz, olha, de minha autoria, se vocês forem cantar em algum show, eu quero porcentagem por cima. E ela segue o ritmo de Jingle Bell, porque a gente já está no segundo semestre, é natalino. Então vamos lá. Bora lá. Mas a gente já está no segundo semestre, tá perto do Natal. Só ano passado teve Natal, né, Nicole? Só ano passado. Esse ano não vai ter Natal, cancelou. Então essa é a musiquinha.
Na química orgânica tem que nomear toda a cadeia para não se embananar. Nos hidrocarbonetos eu vou te ensinar. Contar os carbonos da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex, zept, oct, non, dec, dec, dodec é 12. É assim que se nomeia toda essa cadeia. Conta os carbonos e a insaturação. E na prioridade da numeração é o grupo funcional, depois a insaturação. Logo após os ciclos, carbonos vou contar. E quero que sobre muito grupo radicalar. Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, epitil, octil, nonil, decil, decil, dodecil é 12. É assim que se nomeia a ramificação. Conta os carbonos e a insaturação. Entendeu? Tem a segunda parte. Por que eu não cantei a segunda parte antes? Porque agora vocês sabem esse conteúdo. Então, a primeira, ela te mostra como identificar na cadeia principal. A segunda parte da música, eu acho que é a mais importante para vocês decorarem, porque ela fala toda a regra de prioridade da cadeia principal. É por isso que eu sei. Então, ó, e na prioridade da numeração é o grupo funcional, depois a insaturação. Logo após o ciclo, carbonos vou contar. E quero que sobre muito grupo radicalar. Entendeu? Então, ó, já tem toda a sequência da prioridade aí para vocês de mão beijada. No grupo eu mando o Pix para vocês fazerem a transferência, tá? Essa musiquinha é maravilhosa. Eu queria que alguém tivesse inventado na minha época de vestibular. É lógico que eu quero algo em troca. Eu já fiz alguma coisa boa de graça? Nunca fiz nada de graça. E eu posso mandar o áudio no grupo para vocês, porque ontem eu dei aula disso e os alunos fizeram eu cantar no WhatsApp. E aí vocês põem lá para acordar, tipo, 6:30 da manhã, começa o met, et, prop, but, entendeu? Mas é sério, é importante de verdade vocês decorarem essa musiquinha, igual aquela lá da eletronegatividade, do Fonfon, cloro, bromo, pH. Ela resolve toda a sua vida na orgânica. Vocês vão ver que a gente usa ela muitas e muitas vezes, além do assunto de eletronegatividade. Ok, então, obrigado pela presença. E semana que vem a gente começa nessa parte prática aqui, de fazer tipo uns exercíciozinhos. Eu vou mandar a lista para vocês, já podem fazer. Se tiver alguma reclamação, por favor, manda para a Nicole. Eu acho que eu ia fazer uma questão, né? Você já me viu fazendo algum serviço porco, algum serviço pela metade? Ainda não aprendeu que eu sou perfeito, Nicole.